Eu gostaria de convidar você para participar comigo durante alguns minutos da exposição de um tema bíblico extremamente importante para nós cristãos. Durante muitos anos, nós defendíamos e acreditávamos na ideia de que a igreja não deveria participar da política, do poder, mas eu gostaria de apresentar para você, neste estudo, de forma sistemática, à luz da Bíblia, sobre a teologia do poder. Fique comigo durante alguns minutos para juntos estudarmos este tema. Durante muito tempo, a igreja evangélica no Brasil, talvez em outros lugares do mundo, evitou a discussão sobre o assunto poder ou política. Nós fugíamos, na realidade, deste tema porque achávamos que ele seria nocivo para a igreja, até porque nós estávamos presenciando um descompromisso acerca deste tema por parte daqueles que praticavam a política, exerciam o poder político. Mas, na realidade, a palavra de Deus nos ensina a termos outro comportamento. Baseado no texto do sábio Salomão, escrevendo no livro de Provérbios, capítulo 29, verso 3, ele diz: quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando é o ímpio quem governa, o povo geme. Diante do conselho de Salomão, que foi político, Salomão foi rei de Israel, ele governava um país, ele reinava sobre todo Israel. E à luz do entendimento de Salomão, à luz do Espírito Santo de Deus, nós temos este texto das Escrituras como um texto onde, na realidade, nós como igreja nos vemos inseridos dentro desse processo de mudança. Mas eu gostaria de voltar no passado. Eu gostaria de voltar lá no Éden, no ato da criação do homem, quando Deus, então, no sexto dia, cria o homem e a mulher. Diz o texto que, depois da criação, Deus viu que tudo era muito bom. Mas nos esquecemos de algo que foi criado também no sexto dia. No sexto dia, depois que Deus cria o homem e a mulher, Deus entrega para eles uma missão, dizendo: vocês vão se multiplicar e vão encher a terra. Vocês vão dominar sobre toda a terra e vão sujeitar a vocês todos os animais dos céus que voam, do mar, das águas e todos que andam sobre a face da terra. Na realidade, no sexto dia, além de criar o homem e a mulher, Deus estava criando o poder, a governabilidade. Poder e governo são obras da criação de Deus entregues ao homem. Quando Deus diz para o homem que ele deveria crescer, frutificar, multiplicar, ele estava dando ao homem a capacidade de crescimento, a capacidade de ocupação de um território. Quando Deus usa o verbo sujeitar e diz que o homem deveria sujeitar a ele todas as coisas, Deus estava entregando ao homem a capacidade de governar sobre todas as coisas. Quando Deus usa pela terceira vez, ou na terceira vez usa o verbo dominar, Deus está então entregando ao homem a capacidade de conquistar os territórios. Essas três coisas: capacidade para crescer, capacidade para governar e capacidade para conquistar, tudo isso Deus entregou ao homem no sexto dia, no ato da criação. O grande problema de Satanás sempre foi com o poder. A grande intenção de Satanás, desde os céus, ainda como um querubim ungido, era de tomar posse do poder do trono de Deus, conforme nos diz o profeta Ezequiel. Porém, depois que ele foi expulso da presença de Deus e foi lançado sobre a terra, quando Satanás tem ciência, porque ele aqui já estava, e vê que Deus estava entregando ao homem justamente esta capacidade para crescer e ocupar os territórios,
para governar e para conquistar os territórios, Satanás sabia que Deus estava entregando para o homem a capacidade de governabilidade. O poder estava sendo passado aqui na terra ao homem. Então, Satanás vai investir justamente neste processo para roubar, trazer para si aquilo que Deus estava entregando para o homem santo, puro, o homem que caminhava com Deus na viração do dia e ouvia o comando de Deus. Fato este que Satanás conseguiu. Nós sabemos e conhecemos o processo de queda do ser humano. E o que mais Satanás queria naquele momento era roubar o poder que Deus havia delegado ao ser humano. De Adão até Melquisedeque, nós vamos conhecer a história de alguns homens que marcaram a sua passagem na terra de uma forma muito saudável, porque próximos estavam de Deus, como Enoque, como Noé, mas vamos ver também uma descendência, como a descendência de Cã, que na realidade vai povoar alguns lugares da terra e vão viver debaixo da maldição, de uma maldição. Na realidade, a partir daquele instante, nós vamos ver surgir um reino liderado por Nimrod, que reúne em torno de si, em torno de uma proposta de poder, de unidade e poder, conforme a própria palavra de Deus nos ensina no livro de Gênesis, e a partir daquele momento, então, nós vamos ver um homem reunindo em torno de si, já depois do pecado, já depois que o diabo toma para si o poder, mas na face da terra, um homem reunindo em torno de si o poder, mas de forma errada. Chegamos aos dias de Abraão, e Abraão nos dá uma grande lição, e a primeira citada nas Escrituras. Ele está voltando de uma guerra, e quando ele retoma todos os bens e todas as pessoas que haviam sido roubadas do seu território, dentre elas a família do seu sobrinho, Abraão vai se dirigir a uma pessoa e vai dar, pela primeira vez, a Bíblia cita, o dízimo de tudo aquilo que ele recebeu. Mas não é sobre esta atitude de Abraão que eu gostaria de destacar nesse instante, mas sim quem Abraão ou com quem Abraão se encontra. Abraão se encontra com um homem chamado Melquisedeque. A Bíblia diz que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo, mas a Bíblia diz que ele tinha uma outra qualificação. Ele era rei de Salém. Ele era um governante de uma cidade. Ele era governante da cidade de Salém, que seria a futura Jerusalém. O primeiro sacerdote mencionado nas Escrituras era também alguém que lidava com o poder. Numa linguagem moderna, era um político. Assim nós vemos Abraão se encontrando com o primeiro sacerdote, e este primeiro sacerdote tinha uma característica: ele lidava com o poder, ele governava uma cidade, ele era político. No livro de Salmos, o Salmo de número 110, como a carta aos Hebreus, nos capítulos 6 e 7, nós vamos ver novamente o nome de Melquisedeque sendo trazido à tona para que refletíssemos acerca, junto com os escritores, acerca de quem ele foi e do que ele fez. Davi vai dizer que uma nova ordem passa a ser estabelecida. O autor aos Hebreus vai trazer esta ordem também para o centro das discussões no mundo judaico, mas agora do mundo judaico cristão e daqueles que estavam, na realidade, ainda vivendo os conflitos entre a lei e a graça, os mandamentos do Antigo Testamento e as novas diretrizes apostólicas do Novo Testamento. Neste momento, os dois textos de Salmo 110 e de Hebreus 6 e 7 vão nos falar de Melquisedeque como aquele que está apresentando uma nova ordem em que onde nós cristãos deveríamos nela estar inseridos. A proposta de Melquisedeque é alguém que estava debaixo de um duplo sacerdócio, de uma dupla unção, melhor dizendo, sacerdote e o poder, alguém que lidava com o poder, um homem que lidava com a liderança
espiritual do povo, mas um homem que lidava com a governabilidade do povo. E quando nós chegamos na época de Jesus, nós vamos ver Pedro falando na sua carta sobre também uma dupla unção. Ele vai dizer que nós somos sacerdotes santos e sacerdotes reais. Quando ele fala de santidade, ele está falando justamente dessa liderança no aspecto espiritual. E quando ele fala de sacerdócio real, ele está falando de nossa influência como nós que estamos debaixo do poder do grande rei. Jesus, na realidade, é aquele que, segundo a carta aos Hebreus, é aquele que vem agora segundo a ordem de Melquisedeque. Ele vem para resgatar aquilo que durante anos nós deixamos de falar, que nós nos esquecemos, nós deixamos para trás, nós apontamos dizendo que poder, política é do diabo. Na realidade, o diabo roubou, isso mesmo, o diabo é mentiroso, mas o diabo não é dono de nada, o diabo nunca criou nada. O diabo nunca fez nada, o diabo não é dono de nada disto. Como nós já falamos, o poder com a política, a governabilidade, foi criada pelo próprio Deus, ou foram criados pelo próprio Deus, lá em Gênesis, lá no 6º dia. E agora o que Melquisedeque está fazendo é dar uma nova leitura a tudo aquilo que vai acontecer e vai encontrar o seu ponto máximo em Cristo e na igreja. Como igreja do Senhor Jesus, nós estamos nesta fase de transição, onde Jesus já veio cumprir justamente o segmento, a continuidade da ordem de Melquisedeque. Hebreus 6 e 7, é só ler. Ele vem então e reestabelece esta ordem de Melquisedeque que começou com ele lá na época de Abraão. E a partir deste momento, Jesus entrega para a igreja esse papel da dupla unção, o papel que nós temos de exercer a influência religiosa, a liderança religiosa, espiritual, sobre o povo que precisa conhecer Deus, sobre o povo que precisa ter intimidade com Deus, sobre o povo que precisa alcançar a salvação através de Jesus. Mas nós não podemos nos esquecer que na face da terra nós temos também uma missão de sermos influência na sociedade. Luz onde há trevas. Esta foi uma proposta que Jesus deixou para nós. E é justamente neste aspecto que nós precisamos entender que sem exercer a nossa influência no poder, a influência política, nós não vamos conseguir implantar esta ordem de Melquisedeque. Isso é tão sério, o poder é tão sério, que começa lá no Éden, quando Deus entrega para o homem, que é restabelecido depois do momento em que Abraão chega para Melquisedeque, reconhece nele o sacerdote, mas também o político, o governante, o rei de Salém. Quando Davi, rei de Israel, vai falar no Salmo 110 sobre a ordem de Melquisedeque. Quando o autor, a carta aos Hebreus, nos capítulos 6 e 7, ele fala exatamente dessa ligação, dessa sequência, dessa continuidade. E agora desse momento em que esta proposta chega até Jesus, o nosso rei, o nosso sumo sacerdote, agora da linhagem de Judá. Mas exatamente quando Pedro fala na sua carta que nós somos os sacerdotes santos, sacerdotes reais, nós entendemos que a igreja tem um papel importantíssimo nesse momento da história. E isso tudo vai culminar quando Jesus voltar e ele haverá de reger com vara de ferro todas as nações. Isto é poder, isto é governabilidade. Eu quero chamar a sua atenção para você respirar novamente esse tema à luz das Escrituras, sem nenhuma demagogia, sem que você esteja preso a algum tipo de sistema. Leia, entenda, interprete estes textos e deixe o Espírito Santo conduzir você a este entendimento. Durante anos, nossa omissão gerou este tipo de problema. Aliás, deixa eu dizer algo. O que nós estamos passando em nossa nação é a mesma coisa que aconteceu lá no passado. Quando o diabo chega para Eva e faz a proposta de levar Eva a comer do fruto que ela não poderia comer, levando-a à desobediência, mas houve uma proposta sutil do diabo para ela.
O diabo diz: Eva, aqui está essa fruta, por que não comer? E ela disse: eu não posso comer, senão eu vou morrer. E ele disse: você não vai morrer, é porque se você comer, você será como Deus. O diabo aguçou o desejo pessoal, o interesse pessoal de Eva. E Eva então pecou, caiu na proposta de Satanás. Depois ela foi a Adão e ela ofereceu o fruto a Adão, e a Bíblia diz que ele comeu sem nenhum questionamento. Ele não exerceu o seu papel como sacerdote da casa, da família, do lar. E naquele instante, a omissão de Adão o levou também a pecar. Interesses pessoais e omissão são problemas que nós, como igreja, não podemos mais carregar. São problemas que nós, como pastores, não podemos mais ver no nosso meio. A omissão e o interesse pessoal não fazem parte da proposta de poder, da política, que nós, à luz da Bíblia, temos para exercer na sociedade onde nós vivemos. Eu queria lhe fazer uma proposta. Eu gostaria de convidá-lo para se envolver num projeto chamado Governo do Justo. Este projeto, na realidade, visa levar essa consciência para dentro dos nossos arraiais, das nossas igrejas, conscientizarmos o nosso povo da importância que temos de levarmos para todas as áreas da sociedade, da educação, da cultura, da economia e, por que não, da política. Estamos vivendo dias difíceis porque, como igreja, fomos omissos, vimos muitos entrarem na política do nosso meio, meio cristão, com interesses pessoais, como Eva, como Adão também fez. E eu gostaria de chamar você para entrar neste momento de conscientização, onde nós vamos levar para aqueles que estão debaixo de nossa liderança, debaixo do nosso pastoreio, o entendimento de que os princípios e os valores que nós cremos através da fé que temos em Cristo Jesus precisam ser levados para toda a sociedade, principalmente na política. Eu conto com você, eu conto com o seu papel de formação de liderança, formação de opinião, formação de conhecimento, para produzirmos nas mentes de nossos discípulos uma sociedade mais consciente, uma sociedade melhor. A igreja não pode abrir mão do seu papel de influenciar a sociedade onde ela vive. Isso não é se corromper, isto é ser luz onde há trevas. Diante de tudo que foi exposto, eu quero convidar você para um comprometimento. Em muitas cidades do estado do Rio de Janeiro, nós estamos lançando os nossos candidatos ao cargo de vereador, de prefeito, algo que você vai poder consultar através do site, através do Facebook, onde ali você estará conhecendo aqueles que vão nos representar, vão representar a igreja, vão representar a proposta, o projeto do Governo do Justo e vão, assim então, ocupar na política, debaixo do temor do Todo-Poderoso, dos princípios e valores do Reino de Deus, a vida pública, o cargo público para o qual ele foi eleito. Por isso, eu conto com seu comprometimento e com sua capacidade de se multiplicar. Conto com você. Governo do Justo, sem sua participação, não poderá alcançar êxito. O nosso êxito está na sua compreensão, o nosso êxito está no seu trabalho, o nosso êxito está na sua capacidade de se multiplicar.